vamos lá. Então, vamos partir para a nossa próxima pauta. Senhor Sepúlveda, eu preciso só de uns 30 segundos aqui para preparar o vídeo, né? Mas eu gostaria que o senhor, então, fizesse a introdução do que nós vamos mostrar, o discurso do Marco Rubio para a nossa audiência, enquanto eu preparo o vídeo aqui rapidamente com as legendas para o pessoal conseguir acompanhar. Como o Paulo Henrique disse lá atrás, o Marco Rubio foi participar, enquanto representante dos Estados Unidos, ele que é secretário de Estado dos Estados Unidos, foi participar em Munique da Conferência de Paz que se realiza todos os anos, que o ano passado teve a presença do vice-presidente americano J.D. Vance, num discurso que ficou famoso por diversos motivos, e que muita gente se lembra aqui, foi também comentado aqui. Quem estava assistindo aos discursos que tinham sido feitos antes, porque essa conferência de paz demora vários dias, eu pessoalmente estava um pouco assustado com o nível de proclamações que eram feitas por líderes europeus, em que eles diziam que eles, no fundo, registravam um afastamento dos Estados Unidos pelas atitudes do presidente Trump, registravam um afastamento dos Estados Unidos e conclamavam uma espécie de união da Europa, não apenas de um modo independente ou de um modo não muito ligado aos Estados Unidos da parte da Europa, mas eles quase que partiam para uma posição de um certo enfrentamento aos Estados Unidos, o que de nenhum modo é algo salutar, a meu ver, porque há um interesse que, neste momento, o Ocidente, a civilização ocidental, o que resta dela, esteja unida em torno dos seus valores, que são os valores cristãos, e em torno da realidade que nós vemos hoje em dia, que é uma Rússia que trabalha incessantemente para minar a Europa. Aqui, quando eu falo Europa, não falo União Europeia, estou falando da Europa enquanto continente. Uma Rússia que trabalha também para minar os Estados Unidos, como nós vimos no caso de Cuba, da Venezuela, etc. E, sobretudo, uma China que faz isso de um modo imperialista e de um modo a invadir, por exemplo, os mercados. Quantas coisas aqui na Europa você não vai ver made in China, mesmo produtos de certa categoria de luxo, que você vai ver são marcas europeias ou são marcas que não são chinesas, mas os produtos são feitos na China. Então, e depois temos a questão muçulmana na Europa, a questão da imigração, que é uma agenda tocada de uma maneira claramente ideológica, é uma imposição ideológica, porque nós vemos agora países se levantarem contra isso. Por exemplo, a Giorgia Meloni anunciou agora várias medidas contra a invasão de estrangeiros que não querem submeter-se à cultura, não querem submeter-se às regras. Seria mais ou menos como se você convidasse alguém para a sua casa, ou então nem convidasse muito e a pessoa entrasse na sua casa e depois começasse a querer mudar tudo o que tem na sua casa, inclusive ditando para você o que é que você deve fazer ou o que é que não deve fazer. Por exemplo,
Uma das coisas, o Leandro está aqui falando do carro elétrico, mas eu diria que é muito mais do que o carro elétrico. Nós estamos vendo uma agenda energética na Europa que faz a energia estar disparada lá em cima, mas disparada. Os preços aqui da energia são qualquer coisa de maluco. Por quê? Por causa de toda a agenda verde que é imposta, ou seja, que é uma mudança, no fundo, econômica e cultural que é imposta à Europa. Bom, o que é que me pareceu... Eu vou só aqui recordar umas palavras do chanceler da Alemanha, que no discurso dele tinha dito o seguinte: olha, nós temos um entendimento com os Estados Unidos, mas a guerra cultural deles não é a nossa. Isso é grave, a meu ver, é grave pelo seguinte: o que ele estava dizendo é o seguinte: os Estados Unidos estão preocupados com a guerra cultural, de preservar valores morais tradicionais, dessa questão mesmo ambientalista e tudo mais, mas isso não é a nossa guerra cultural. Ora, essa contra-agenda cultural que está dominando a Europa é a contra-agenda que está destruindo a Europa e que está levando a esses levantes grandes que nós estamos assistindo em muitos países, que levam os partidos mais de direita a ganharem muito destaque nas eleições. E que eles imediatamente chamam de extremistas, de fascistas, de radicais, etc. Ou seja, as pessoas se levantam contra um caos que elas veem se instaurar. Eu vou-lhe só dar um exemplo. O pessoal faz piada de português, mas essa aqui não é de português, essa aqui é da Comissão Europeia. Aqui em Portugal houve e está havendo ainda consequências graves de todas as tempestades que foram se repetindo. Ainda ontem tivemos uma noite assim, com muita tensão, porque podia haver problemas com vários rios aqui, mais problemas com vários rios importantes. Podiam até, por exemplo, Coimbra podia ser inundada, a Baixa de Coimbra. Enfim, são coisas graves que estão acontecendo. Muitas pessoas ficaram sem luz. E há muitos lugares que ainda estão sem luz, sem comunicações, sem nada. Ora, você tem uma solução, que é uma solução, digamos, não é para resolver os problemas de fundo, mas para que, nessas regiões que podem ser atingidas, você possa ter geradores. Bom, o que é que a União Europeia veio dizer? Não, pode ter geradores, mas tem que ser movido a energia solar. Quando nós estamos debaixo de chuva e não vemos o sol há não sei quantas semanas. Não, essa é a loucura da agenda que nós vemos na Europa, imposta pela União Europeia. Por isso é que eu nunca confundo a União Europeia com a Europa. E o que as pessoas mais confundem e vira uma propaganda anti-europeia, que me assusta como a direita é anti-europeia, quando não conhece nada da Europa, nada da cultura europeia, nada sobre os líderes de direita, nada sobre a questão cultural europeia, né, senhor Sepúlveda? Essa é uma confusão demoníaca, né, que existe. Olha, eu volto aqui assim, o Rafael escreveu aqui uma coisa, eu vou tomar a liberdade de ler, porque acho interessante. Ele diz o seguinte: a meu ver, o grande problema futuro da relação Estados Unidos e União Europeia está no modelo de como se vê o mundo. Meu caro, o problema não é a União Europeia, o problema é a Europa. A Polónia já está anunciando que talvez vá sair da União Europeia. Portanto, o modelo errado é a União Europeia. Nós não podemos basear a relação do continente europeu com a União Europeia. Por que é que eu acho importante esse discurso do Marco Rubio? Eu até lhe digo o seguinte: eu, quando ouvi
as palavras um trechinho que eu ouvi, eu até me emocionei, porque ele diz o seguinte: nós temos que estar unidos na defesa da civilização ocidental. E ele diz uma coisa que é fantástica, ele diz o seguinte: nós temos a nossa casa dos Estados Unidos, no hemisfério ocidental, ou seja, em toda a América, nas Américas, etc. Mas nós continuamos a ser os filhos da Europa. Isso é emocionante, porque é isso mesmo. Ou seja, esse é a realidade do Brasil também, né, senhor Sepúlveda? Por isso que eu até comentei o que eu comentei agora há pouco. Sim. O que eu acho é isso, é que ele, no fundo, veio dar uma clarinada para a Europa e para os Estados Unidos também. E para essa direita, como você disse, que fala da Europa sem conhecer a Europa. Rafael, eu concordo com você, eu concordei com você. Não é a União Europeia, mas é que muita gente faz essa confusão entre a União Europeia e Europa. Pois é. Vamos lá. Vamos então ao discurso do Marco Rubio, pessoal, na íntegra para vocês. We will start this morning with the United States, followed by the Chinese perspective, and then we'll open up to the European Union and beyond. It is my particular honor and pleasure now to welcome the speaker who will represent the United States of America. Welcome, Secretary of State Marco Rubio. You have the floor. O homem é presidenciável demais. 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 Thank you very much. We gather here today as members of a historic alliance, an alliance that saved and changed the world. You know, when this conference began in 1963, it was in a nation, actually it was on a continent, that was divided against itself. The line between communism and freedom ran through the heart of Germany. The first barbed fences of the Berlin Wall had gone up just 2 years prior. And just months before that first conference, before our predecessors first met here in Munich, the Cuban Missile Crisis had brought the world to the brink of nuclear destruction. Even as World War II still burned fresh in the memory of Americans and Europeans alike, we found ourselves staring down the barrel of a new global catastrophe, one with the potential for a new kind of destruction, more apocalyptic and final than anything before in the history of mankind. The time of that first gathering, Soviet communism was on the march. Thousands of years of Western civilization hung in the balance. At that time, victory was far from certain. But we were driven by a common purpose. We were unified not just by what we were fighting against. We were unified by what we were fighting for. And together, Europe and America prevailed. And a continent was rebuilt. Our people prospered. In time, the East and West blocks were reunited. A civilization was once again made whole. That infamous wall that had cleaved this nation into two came down, and with it an evil empire. And the East and West became one again. But the euphoria of this triumph led us to a dangerous delusion that we had entered, quote, the end of history, that every nation would now be a liberal democracy, that the ties formed by trade and by commerce alone would now replace nationhood, that the rules-based global order, an overused term, would now replace the national interest, and that we would now live in a world without borders where everyone became a citizen of the world. This was a foolish idea that ignored both human nature and it ignored the lessons of over 5,000 years of recorded human history. And it has cost us dearly. In this delusion,
We embraced a dogmatic vision of free and unfettered trade, even as some nations protected their economies and subsidized their companies to systematically undercut ours, shuttering our plants, resulting in large parts of our societies being deindustrialized, shipping millions of working and middle-class jobs overseas, and handing control of our critical supply chains to both adversaries and rivals. We increasingly outsourced our sovereignty to international institutions while many nations invested in massive welfare states at the cost of maintaining the ability to defend themselves. This, even as other countries have invested in the most rapid military buildup in all of human history and have not hesitated to use hard power to pursue their own interests. To appease a climate cult, we have imposed energy policies on ourselves that are impoverishing our people, even as our competitors exploit oil and coal and natural gas and anything else, not just to power their economies, but to use as leverage against our own. And in a pursuit of a world without borders, we opened our doors to an unprecedented wave of mass migration that threatens the cohesion of our societies, the continuity of our culture, and the future of our people. We made these mistakes together. And now, together, we owe it to our people to face those facts and to move forward, to rebuild. Under President Trump, the United States of America will once again take on the task of renewal and restoration, driven by a vision of a future as proud, as sovereign, and as vital as our civilization's past. And while we are prepared, if necessary, to do this alone, it is our preference and it is our hope to do this together with you, our friends here in Europe. For the United States and Europe, we belong together. America was founded 250 years ago, but the roots began here on this continent long before. The men who settled and built the nation of my birth arrived on our shores carrying the memories and the traditions and the Christian faith of their ancestors as a sacred inheritance, an unbreakable link between the old world and the new. We are part of one civilization, Western civilization. We are bound to one another by the deepest bonds that nations could share, forged by centuries of shared history, Christian faith, culture, heritage, language, ancestry, and the sacrifices our forefathers made together for the common civilization to which we have fallen heir. And so this is why we Americans may sometimes come off as a little direct and urgent in our counsel. This is why President Trump demands seriousness and reciprocity from our friends here in Europe. The reason why, my friends, is because we care deeply. We care deeply about your future and ours. And if at times we disagree, our disagreements come from our profound sense of concern about a Europe with which we are connected, not just economically, not just militarily. We are connected spiritually, and we are connected culturally. We want Europe to be strong. We believe that Europe must survive, because the two great wars of the last century serve for us as history's constant reminder that ultimately our destiny is and will always be intertwined with yours. Because we know that the fate of Europe will never be irrelevant to our own. National security, which this conference is largely about, is not merely a series of technical questions. How much we spend on defense or where, how we deploy it, these are important questions, they are. But they are not the fundamental one. The fundamental question we must answer at the outset is, what exactly are we defending? Because armies do not fight for abstractions. Armies fight for a people. Armies fight for a nation. Armies fight for a way of life. And that is what we are defending: a great civilization
that has every reason to be proud of its history, confident of its future, and aims to always be the master of its own economic and political destiny. It was here in Europe where the ideas that planted the seeds of liberty that changed the world were born. It was here in Europe where which gave the world the rule of law, the universities, and the scientific revolution. It was this continent that produced the genius of Mozart and Beethoven, of Dante and Shakespeare, of Michelangelo and Da Vinci, of the Beatles and the Rolling Stones. And this is the place where the vaulted ceilings of the Sistine Chapel and the towering spires of the great cathedral in Cologne, they testify not just to the greatness of our past or to a faith in God that inspired these marvels. They foreshadow the wonders that await us in our future. But only if we are unapologetic in our heritage and proud of this common inheritance can we together begin the work of envisioning and shaping our economic and our political future. Deindustrialization was not inevitable. It was a conscious policy choice, a decades-long economic undertaking that stripped our nations of their wealth, of their productive capacity, and of their independence. And the loss of our supply chain sovereignty was not a function of a prosperous and healthy system of global trade. It was foolish. It was a foolish but voluntary transformation of our economy that left us dependent on others for our needs and dangerously vulnerable to crisis. Mass migration isn't some fringe concern of little consequence. It was and continues to be a crisis which is transforming and destabilizing societies all across the West. Together, we can reindustrialize our economies and rebuild our capacity to defend our people. But the work of this new alliance should not be focused just on military cooperation and reclaiming the industries of the past. It should also be focused on together advancing our mutual interests in new frontiers, unshackling our ingenuity, our creativity, and the dynamic spirit to build a new Western century. Commercial space travel and cutting-edge artificial intelligence, industrial automation and flex manufacturing, creating a Western supply chain for critical minerals not vulnerable to extortion from other powers, and a unified effort to compete for market share in the economies of the global South. Together, we can not only take back control of our own industries and supply chains, we can prosper in the areas that will define the 21st century. But we must also gain control of our national borders. Controlling who and how many people enter our countries, this is not an expression of xenophobia. It is not hate. It is a fundamental act of national sovereignty. And the failure to do so is not just an abdication of one of our most basic duties owed to our people. It is an urgent threat to the fabric of our societies and the survival of our civilization itself. And finally, we can no longer place the so-called global order above the vital interests of our people and our nations. We do not need to abandon the system of international cooperation we authored. And we don't need to dismantle the global institutions of the old order that together we built. But these must be reformed. These must be rebuilt. For example, the United Nations still has tremendous potential to be a tool for good in the world. But we cannot ignore that today, on the most pressing matters before us, it has no answers and has played virtually no role. It could not solve the war in Gaza. Instead, it was American leadership that freed captives from barbarians and brought about a fragile truce. It has not solved the war in Ukraine. It took American leadership in partnership with many of the countries here today just to bring the two sides to the table in search of a still elusive peace. It was powerless to constrain the nuclear program of radical Shia clerics in Tehran. That required 14 bombs dropped with precision from American B-2 bombers. And it was unable to address the threat to our security from a narco-terrorist dictator in Venezuela. Instead, it took American special forces to bring this fugitive to justice. In a perfect world, all of these problems and more would be solved by diplomats and strongly worded resolutions. But we do not live in a perfect world.
And we cannot continue to allow those who blatantly and openly threaten our citizens and endanger our global stability to shield themselves behind abstractions of international law, which they themselves routinely violate. This is the path that President Trump and the United States has embarked upon. It is the path we ask you here in Europe to join us on. It is a path we have walked together before and hope to walk together again. For 5 centuries, before the end of the Second World War, the West had been expanding. Its missionaries, its pilgrims, its soldiers, its explorers pouring out from its shores to cross oceans, settle new continents, build vast empires extending out across the globe. But in 1945, for the first time since the age of Columbus, it was contracting. Europe was in ruins. Half of it lived behind an iron curtain, and the rest looked like it would soon follow. The great Western empires had entered into terminal decline, accelerated by godless communist revolutions and by anti-colonial uprisings that would transform the world and drape the red hammer and sickle across vast swaths of the map in the years to come. Against that backdrop, then as now, many came to believe that the West's age of dominance had come to an end, and that our future was destined to be a faint and feeble echo of our past. But together, our predecessors recognized that decline was a choice, and it was a choice they refused to make. This is what we did together once before, and this is what President Trump and the United States want to do again now, together with you. And this is why we do not want our allies to be weak, because that makes us weaker. We want allies who can defend themselves so that no adversary will ever be tempted to test our collective strength. This is why we do not want our allies to be shackled by guilt and shame. We want allies who are proud of their culture and of their heritage, who understand that we are heirs to the same great and noble civilization, and who together with us are willing and able to defend it. And this is why we do not want allies to rationalize the broken status quo rather than reckon with what is necessary to fix it. For we in America have no interest in being polite and orderly caretakers of the West's managed decline. We do not seek to separate, but to revitalize an old friendship and renew the greatest civilization in human history. What we want is a reinvigorated alliance that recognizes that what has ailed our societies is not just a set of bad policies, but a malaise of hopelessness and complacency. An alliance is the alliance that we want is one that is not paralyzed into inaction by fear of climate change, fear of war, fear of technology. Instead, we want an alliance that boldly races into the future. And the only fear we have is the fear of the shame of not leaving our nations prouder, stronger, and wealthier for our children. An alliance ready to defend our people, to safeguard our interests, and to preserve the freedom of action that allows us to shape our own destiny. Not one that exists to operate a global welfare state and atone for the purported sins of past generations. An alliance that does not allow its power to be outsourced, constrained, or subordinated to systems beyond its control. One that does not depend on others for the critical necessities of its national life. And one that does not maintain the polite pretense that our way of life is just one among many, and that asks for permission before it acts. And above all, an alliance based on the recognition that we, the West, have inherited together. What we have inherited together is something that is unique and distinctive and irreplaceable, because this, after all, is the very foundation of the transatlantic bond. Acting together in this way, we will not just help recover a sane foreign policy, it will restore to us a clear sense of ourselves. It will restore a place in the world. And in so doing, it will rebuke and deter the forces of civilizational erasure that today menace both America and Europe alike. So in a time of headlines heralding the end of the transatlantic era, let it be known and clear to all that this is neither our goal nor our wish.
Because for us Americans, our home may be in the Western Hemisphere, but we will always be a child of Europe. Our story began with an Italian explorer whose adventure into the great unknown to discover a new world brought Christianity to the Americas and became the legend that defined the imagination of our pioneer nation. Our first colonies were built by English settlers, whom we owe not just the language we speak, but the whole of our political and legal system. Our frontiers were shaped by Scots-Irish, that proud, hardy clan from the hills of Ulster that gave us Davy Crockett and Mark Twain and Teddy Roosevelt and Neil Armstrong. Our great Midwestern heartland was built by German farmers and craftsmen who transformed empty plains into a global agricultural powerhouse. And by the way, dramatically upgraded the quality of American beer. Our expansion into the interior followed the footsteps of French fur traders and explorers whose names, by the way, still adorn the street signs and town names all across the Mississippi Valley. Our horses, our ranches, our rodeos, the entire romance of the cowboy archetype that became synonymous with the American West. These were born in Spain. And our largest and most iconic city was named New Amsterdam before it was named New York. And you know that in the year that my country was founded, Lorenzo and Catalina Giraldi lived in Casal Monferrato in the Kingdom of Piedmont, Sardinia. And Jose and Manuela Reina lived in Sevilla, Spain. I don't know what, if anything, they knew about the 13 colonies which had gained their independence from the British Empire. But here's what I'm certain of. They could have never imagined that 250 years later, one of their direct descendants would be back here today on this continent as the chief diplomat of that infant nation. And yet here I am, reminded by my own story that both our histories and our fates will always be linked. Together, we rebuilt a shattered continent in the wake of 2 devastating world wars. When we found ourselves divided once again by the Iron Curtain, the Free West linked arms with the courageous dissidents struggling against tyranny in the East to defeat Soviet communism. We have fought against each other, then reconciled, then fought, then reconciled again. And we have bled and died side by side on battlefields from Kapyong to Kandahar. And I'm here today to leave it clear that America is charting the path for a new century of prosperity. And that once again, we want to do it together with you, our cherished allies and our oldest friends. We want to do it together with you, with a Europe that is proud of its heritage and of its history, with a Europe that has the spirit of creation and liberty that sent ships out into uncharted seas and birthed our civilization, with a Europe that has the means to defend itself and the will to survive. We should be proud of what we achieved together in the last century, but now we must confront and embrace the opportunities of a new one. Because yesterday is over. The future is inevitable. And our destiny together awaits. Thank you. Olha, se você me permita, por favor, algumas coisas aqui que eu queria falar. Esse discurso é histórico. É histórico e assim, primeira coisa que eu tenho que falar, senhor Sepúlveda, eu estou em Washington, D.C., eu estou nos Estados Unidos da América para espalhar o rubismo cultural nessa nação. Eu estou aqui pelo rubismo cultural. Marco Rubio 2028, sabe? Essas frases assim de efeito, porque o que eu quero dizer aqui agora é sério, tá, pessoal? É muito sério. E
Às vezes eu sei que algumas pessoas ficam bravas comigo, mas talvez até uma deficiência minha em conseguir expressar o que eu estou querendo dizer, mas esse discurso do Marco Rubio, ele ajuda muito. Eu acho que esse discurso do Marco Rubio, senhor Sepúlveda, ele é o que delimita e o que diferencia o que é você ser de direita e conservador de você ser um propagandista, principalmente um revolucionário que se traveste de direita, que é o que mais tem hoje. Eu acho que aqui tem uma diferença grande. Aqui nós assistimos um discurso conservador, senhor Sepúlveda, na essência do que é o conservadorismo. Você saber da onde veio, os propósitos daqueles que lutaram para você chegar aonde você está, quem são os seus aliados e como você enfrenta os problemas juntos. Porque o discurso que a gente vê o tempo inteiro, e isso contrasta muito com o do J.D. Vance no ano passado, né, senhor Sepúlveda? Uhum. Que o J.D. Vance chegou lá, ele ficou jogando problemas, tacando pedra, como se todo mundo ali fosse inimigo dele. E o Marco Rubio não. Ele falou do que é a Europa, da importância da Europa. Todos nós somos filhos da Europa. A Europa nos deu, senhor Sepúlveda, o que tem de mais sagrado. Por exemplo, aqui nesse canal. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala dos ancestrais dele no final. Aquela parte ali foi de arrepiar. Foi de arrepiar. E ele conseguiu ali, ele falou... Crescemos juntos, nós somos filhos, e isso remete até o Churchill, senhor Sepúlveda, que se, depois de defendermos a nossa ilha nos vales, nas cidades, né, aquele discurso histórico também do Churchill, né, we fight on the air, we fight on the hills, né, e ele fala, se ainda assim nós cairmos, teremos o nosso filho, o novo mundo, que irá vir nos ajudar, que falava do Canadá, dos Estados Unidos da América enquanto continente, que poderia salvar a Europa, que é um novo mundo, filhos dessa tradição do hemisfério ocidental, da nossa história, da nossa cultura. E ele falou, a Europa está passando por um processo de destruição controlada, e nós estamos preocupados com isso, e vamos trabalhar nisso juntos. E ele fala, por exemplo, contra o globalismo, senhor Sepúlveda. E logo no começo do discurso das grandes corporações, de uma definição perfeita do que é o globalismo, sem atacar o povo europeu. Sabe, ele foi no... Isso é a excelência de um discurso conservador. Qualquer coisa que esteja distante disso, tacando pedra igual eu canso de ver todos os dias. Porque a Europa, pipipi, papapó, porque a Europa, não sei o quê, porque a Europa é isso, porque a Europa tem que se lascar, porque a Europa, porque a França, porque... Gente, parem de ser utilizados por propaganda anti-ocidental, ante a nossa tradição, a nossa cultura. Isso é um discurso de um conservador que entende o que é, da onde veio, para onde tem que ir e como mostra isso no meio de uma crise, agregando, trazendo as pessoas para o seu lado. Não é à toa que o próprio Trump, como o senhor lembrou aqui nesse programa de hoje, né, senhor Sepúlveda, declarou que está aprendendo muito sobre diplomacia com Marco Rubio. Que discurso! Que discurso! Esse é um discurso de um verdadeiro conservador, não de um falso direitista bolchevique revolucionário. Por favor, senhor Sepúlveda. Bem, eu acho que esse discurso foi um discurso histórico, porque, bom, primeiro ele fez um apanhado da história, não é? Da história remota e da história recente, e fez um apanhado da ilusão que foi o fim do comunismo, entre aspas, porque ele falou claramente ali no início do problema do comunismo, ele não se omitiu com o problema do comunismo, né? Que também muitos desses nacionalistas dizem que já não existe esse problema.
Que o inimigo agora é outro, é a frase. É o outro, deles, é né? a frase. Agora, o inimigo agora é outro. Ele não, ele mostrou o problema, porque ele primeiro começou com a questão mais próxima, e ele mostrou a ilusão que houve com o fim do comunismo, e depois essa entrega do mundo a uma espécie de tirar as características, né, descaracterização dos países com esse processo de globalização. Bom, e depois ele caminhou para a questão da aliança, e ele falou da história. E isso é uma coisa importantíssima, porque ele deu... isso é uma coisa que me impressionou muito no discurso. Ele, por mais de uma vez, ele falou da fé cristã, mas não falou da fé cristã assim de passagem, como aquele sujeito que põe assim um toquezinho da fé cristã só para uma gotinha de água benta. Não, ele pôs no centro. Por exemplo, quando ele falou de Colombo, o que é que Colombo fez? Levou a fé católica. Os europeus que colonizavam o mundo inteiro, mas colonizavam com a fé católica. Ele deu uma perspectiva realmente fantástica, uma perspectiva contra-revolucionária, inclusive, né? Também achei. E ele soube dar também, no discurso dele, algo que às vezes se esquece, que é o belo. Quando ele falou das cúpulas, das catedrais, isso achei uma coisa belíssima, quando ele mostrou, no fundo, que aquela civilização que construiu tudo aquilo, ela tem que renascer. Eu achei um discurso. Depois, os apelos que ele fez para que haja uma aliança, e para que essa aliança seja renovada, e depois eu vi que aquilo mexeu, foi quando ele disse: nós, entretanto, somos os filhos da Europa. E isso é uma posição, como você diz, até contra-revolucionária, porque não é aquela... É emocionante, senhor Sepúlveda. Emocionante. Só de o senhor repetir, eu me emocionei aqui de novo. É porque é emocionante mesmo. E é um discurso que ele vai às raízes da Europa, depois ele começa a fazer uma espécie de hino à Europa, e eu acho que é emocionante mesmo quando ele fala que aqueles que foram da Espanha para Cuba e que fizeram Cuba, talvez não tivessem a mínima ideia depois do que é que ia acontecer nos Estados Unidos, mas eles também não tinham ideia que um filho dessa Cuba, não é, católica, um dia seria um alto representante da diplomacia dos Estados Unidos. Isso também me pareceu fantástico. Depois, outra coisa que me pareceu muito, muito fora dos padrões americanos, e eu digo que aqui se nota mais o lado católico do Marco Rubio e latino do Marco Rubio, é que não foi um discurso mercantilista. Não foi um discurso mercantilista. Ele falou da economia, claro, falou da economia, mas de passagem. Ele não falou de que o centro é os metais raros, ou que o centro é isso. Não, ele falou dessa construção, e depois ele disse uma coisa que eu gosto muito de repetir: nós somos a maior civilização da história. A civilização ocidental e cristã é a maior civilização que já houve. Todo mundo fala da civilização essa, aquela outra, mas nós vivemos no meio da civilização cristã ocidental, com fundamento ocidental, né? Bom, e eu me pareceu que esse lado não mercantilista do discurso dele também foi sublime, porque poderia ficar ali com feitos econômicos, com feitos até militares e tudo, mas ele pôs tudo dentro de um quadro. E esse quadro
foi uma aliança histórica para a defesa de uma civilização que é histórica e para a defesa das nações que devem andar em conjunto e devem prosperar em conjunto e devem construir o futuro de mãos dadas e não voltadas de costas umas para as outras. E eu achei realmente um discurso soberbo, e vê-se, não sei se você notou isso, mas vê-se que ele pôs a alma dele ali, no discurso. Não é desses discursos feitos por ghostwriters, assim, mas ele Quando ele fala da cultura do meio oeste americano, senhor Sepúlveda, que ele remete à Espanha, foi fantástico. Fantástico. Ele até falou da imagem romantizada do cowboy e tal. Foi fantástico. Ele tinha até poesia no discurso dele, né? Pois é. E olha só, não deixou de falar o que tinha que ser dito, né, senhor Sepúlveda? Não. Trazer os problemas à tona, ele trouxe, mas sem destruir. Ele construiu. Né? Olha, Construiu, exatamente. Fantástico. E, por exemplo, é o que eu vejo em certos embates que tenho tido aqui. Tenho até conversado com algumas pessoas, certos ditos nacionalistas que só sabem rebentar com tudo, brigar, e que, no fundo, eles têm uma atitude revolucionária diante dos outros. Aqui não. Aqui foi uma construção, e em construção em nome de uma civilização. Não foi Por isso é que eu achei fantástico quando ele disse: nós somos os filhos da Europa. Por quê? Porque nós somos a potência, mas somos os filhos da Europa. Senhor Sepúlveda, é isso que eu digo. Isso sim é conservadorismo. Isso é conservadorismo. Não é falar que está lutando contra a globalista. Exato. Esse discurso é um discurso de um conservador. É um discurso que está no nível de um Churchill, que está no nível de um Reagan, só para a gente trazer aqui o século XX, né? As grandes pessoas do século XX. Isso é conservadorismo. Tem um comentário aqui que o Pedro fez, que é bem interessante, que ele disse assim, ó, mas vai ter que combinar com os americanos para ele ser presidente dos Estados Unidos. Pedro, o mês passado foi feita uma pesquisa aqui dentro dos Estados Unidos da América de qual o político mais popular da América, tá? E nessa pesquisa não entra, obviamente, o presidente, porque fica meio óbvio, por conta do senso patriótico que o americano tem. Depois eu vou até contar uma curiosidade, senhor Sepúlveda, sobre isso. O político mais popular dos Estados Unidos da América, segundo essa pesquisa, chama-se Marco Rubio, com 40% dos votos na pesquisa. E ninguém está falando, não é uma pesquisa de eleição, não. Qual o político mais popular dos Estados Unidos da América? Marco Rubio foi o vencedor com 40%. Senhor Sepúlveda. Olha, pois não. Sim, eu acho o seguinte, eu vi assim, por exemplo, a fisionomia da Lagarde, que é do Banco, né, do Banco Europeu, do Banco Mundial, e outros que estavam ali, você via o seguinte, você via pela fisionomia deles que eles estavam à espera de um discurso agressivo e que eles estavam surpresos com o nível do discurso. Não sei se você chegou a notar isso ou não, mas eu tive essa impressão. Sim. E senhor Sepúlveda, eu quero fazer um depoimento que as pessoas conseguem comprovar o que eu estou falando aqui em vídeo, tá? Ontem eu estava no Espelho d'Água, senhor Sepúlveda. Sim. Daqui de Washington, onde você tem o Lincoln Memorial, né? Aí você tem o Espelho d'Água que estava congelado e tem um obelisco no fundo, né? E eu fiz várias gravações lá ontem e tal. E aí tem um vídeo que quando eu terminei o segundo vídeo, estava gravando o terceiro, que foi ao ar no canal PH Araújo nos Estados Unidos hoje, começou uma movimentação muito grande de helicópteros. E o helicóptero presidencial passou.
Passou ele, da polícia e tal, e foi descendo. Porque dali você tá perto da casa, é perto, né? A pé é longe, mas é meio que Brasília, né? Você tá perto. Então você vê o helicóptero passando em frente ao obelisco assim para pousar na Casa Branca, na parte de trás da Casa Branca. E senhor Sepúlveda, ali tava cheio de americanos. Pessoal no dia a dia, o pessoal usa muito ali para correr e tal. É tanto que no meu vídeo aparece pessoas correndo, andando tal. E aqui, tem que se dizer, é o Distrito de Colômbia, tanto o Distrito de Colômbia, o Maryland, essa região é muito democrata, tá, pessoal? É democrata ao extremo, tá? Dificilmente o republicano ganha aqui nessa região. E, senhor Sepúlveda, é incrível. Passou o helicóptero, as pessoas pararam, começaram a tirar o celular, tirar fotos, os americanos ficaram tudo assim e tal. E aí tinha uma turista que tava tirando foto, aí o cara perguntou para ela, você viu, você conseguiu tirar foto ali? Ela, não, é o helicóptero do presidente. Senhor Sepúlveda, acabou a briga de republicano, democrata, esquerda. Não, era o presidente dos Estados Unidos da América que estava pousando naquele helicóptero. Sim. Né? Ou estava chegando para pegá-lo, né? E depois eu tô gravando, e aí, no final do vídeo, bem no finalzinho do vídeo que saiu hoje, o helicóptero ele começa a sair, levantar voo para sair. E aí eu até paro que eu tava falando, pessoal, isso aqui é o helicóptero do presidente dos Estados Unidos passando. Você vê as pessoas atrás de mim que tava ali se exercitando, correndo no espelho d'água e tal, param, começam a tirar o celular para tirar foto do helicóptero do presidente dos Estados Unidos da América. É muito interessante você vivenciar e ver esse senso patriótico assim dos americanos que eles têm. E não estava ninguém falando, eu odeio o Trump não, era o presidente dos Estados Unidos. E os americanos felizes, falando para os outros, para quem era turista ali, não, o presidente está ali, é o presidente e tal. Assim, com empolgação. Era até bonito de ver, sabe? Eu queria trazer esse relato. Vejam lá, pessoal. O vídeo fala sobre o Epstein, tá? O canal é PH Araújo nos Estados Unidos. Para quem não tá lá, vai lá, se inscreva. Depois eu coloco o link aqui para vocês. Mas no finalzinho do vídeo vocês vão ver eu falando, eu mostro o helicóptero, aí tem algumas pessoas que param e começam a tirar o celular assim, reparem nisso. É muito interessante, senhor Sepúlveda. Olha, eu queria ler aqui um comentário do congressista americano, né? Americano-cubano, né? E é republicano, Carlos Jiménez. O que é que ele diz sobre o Marco Rubio, o discurso dele? O secretário de Estado Marco Rubio prova mais uma vez ser o maior diplomata da nossa época, eloquente, ponderado e visionário, simplesmente brilhante. Sim. Eu achei esse comentário assim muito sintético, mas muito preciso e muito na carne viva do que foi esse discurso. É um discurso, esse sim, mas você vai ver o seguinte, que muita gente que ficou assim estremecendo com o discurso do Vance, muitos nacionalistas não vão dizer nada deste discurso, que foi um discurso soberbo. Pois é. A Maria Sueli está dizendo aqui, Marco Rubio não nasceu nos Estados Unidos, como ele pode ser presidente? Responde, PH, por favor. Então, senhora Maria, o Marco Rubio sim nasceu nos Estados Unidos, tá? Ele é filho de cubanos. O que que acontece? Nos Estados Unidos, quando você é filho de um casal que não é dos Estados Unidos, o pessoal sempre se refere a você a essa nacionalidade pura que você tem. Então, por exemplo, se eu e a dona da pensão tivermos um filho aqui, todo mundo vai considerar ele brasileiro, mesmo que ele seja cidadão americano, nascido aqui, tenha um passaporte americano, por exemplo. O Donald Trump, por exemplo, ele é filho de escoceses, tá? Então, o pessoal considera o Donald Trump escocês, para vocês terem uma noção. Porém, para fins de cidadania prática, o Marco Rubio é cidadão americano nascido nos Estados Unidos. Ele pode ser candidato à presidência da República, sim. Tá? Diferente, por exemplo, do Arnold Schwarzenegger. O Schwarzenegger, ele é austríaco e ele ganhou a cidadania americana nos anos 80.
Tem até uma foto do Arnold Schwarzenegger no dia que ele ganha a cidadania americana, ele com a roupa toda da bandeira dos Estados Unidos. É muito legal aquela foto. E ali, no caso dele, ele foi governador da Califórnia, mas ele não poderia se candidatar à presidência, o Schwarzenegger. É diferente, tá bom? Espero ter respondido, minha querida. Senhor Sepúlveda, que discurso.